Vamos lá, a dona de casa ela sobrevive com um salário mínimo. Olha só, tá bom, tá ótimo. A dona de casa sobrevive com um salário mínimo. Exatamente. Eu, por exemplo, vivi. Nós. Tem que viver. E há aquelas pessoas que vivem na total miséria que sobrevivem com 80 reais. Com 80, não é? E fazem um milagre. Exatamente. Voltar para o mercado. No município, eu vejo muitos prefeitos reclamarem da cota do município, que vem pouco. E quando vem pouco, é bom a gente notar que existe todo tipo de corrupção. Imagine se o governo federal abrisse as portas para investir nos municípios brasileiros. Continuaria na mesma coisa. A mesma coisa. E esse dinheiro a gente não sabe para onde vai. É verdade. Olha, para se investir em Tracunhaém não precisa de muito não. São porcentagens. Por exemplo, se a gente tivesse 1,5% ou 1,5% do FPM que vem do artesanato, a gente estaria com o artesanato em outro nível. Só 1%? Só 1%. Olha só. Só 1%. Se investisse 1% no artesanato, a gente estaria com o artesanato bem divulgado. A exemplo aí está aí o artesão Noêmia e o mestre Zusa. Sem receber o patrimônio vivo até hoje. Estabelecido em lei, patrimônio vivo municipal. É um direito que assiste a ele. É um direito que assiste a ele. E o município não tá cumprindo com essa regra. Essa lei é uma lei estadual ou federal? Uma lei municipal. É a lei municipal. Foi criado a lei do patrimônio vivo. E então isso enfraquece a cultura. Porque isso é um incentivo do artesão, enfraquece a cultura. É um direito que assiste a ele, né? É um direito que assiste. Tanta luta. E assim, a gente fazendo o balanço aqui, um parâmetro, porcentagem, esse 1,5%, 1% que Tony Danilo enfatizou na cultura do nosso município, ela pode ser investida muito bem no final de semana, onde não existe nada aqui no nosso município. A gente tem 2 pontos aqui que são, na verdade, abandonados. O Centrarte, que é na Oca, né? E o ponto de cultura Homens de Barro, aqui no centro da cidade, que é onde, basicamente, não existe nenhuma movimentação cultural para os nossos artesãos. Nem para os grupos que existem dentro do município. Existe Mano de Baé, existe grupos de dança e teatro, enfim. Mas esse 1% dava para dar uma sustentabilidade nos artesãos, nos artistas de Tracunhaém? Sim. Dava? Dá. Ô André, tem como melhorar esse microfone de Tony aqui? Aumentar. Aumentar aí. Daria muito bem. Porque a gente vê os artistas fazendo as coisas a custo zero. A custo zero, né? Dá para ouvir? E principalmente, como ele disse, a custo zero. E às vezes sai do próprio bolso para se apresentar. Para se apresentar, né? A dificuldade muito grande. O exemplo é Mano de Baé, que sambara todo final. Todo primeiro sábado do mês, Mano de Baé está fazendo seu sacrifício. Se ele tivesse uma estrutura mínima de R$500 mensal, estaria um som muito potente e ele poderia buscar várias agremiações para implementar a cultura. E trazer as agremiações da região. Olha só. Então, somente 1% do FPM do município. Então quer dizer, com 1%, que é exatamente esse 1%, é aqueles 10 centavos, aqueles 25 centavos que sobram na passagem nossa, indo para Carpina, para Carpina. Então, esses 25 centavos é que fazem toda a diferença no orçamento. Hoje, uma coisa simples, na saúde, por exemplo, quantos por cento aí desse 1,5 milhão, 800 mil que vem, que varia muito? Varia muito porque a saúde é independente. É independente. Peraí, quer dizer, vem aquela verba diretamente para a saúde? Porque existem as verbas carimbadas e as verbas de FPM. A educação e a saúde, elas são separadas. Ela vem direto, no canal via direto. E a cultura também, eu acho que de agora, 2014 para 2015, vai vir também dependente, porque o Paulo Rubens conseguiu ainda, quando deputado, fazer o Sistema Nacional de Cultura. Inclusive, eu participei da conferência lá em Itaquitinga, onde ele palestrava para dar uma autonomia, uma independência a mais a essa classe que faz cultura. Porque se a gente observar as escolas de samba do Rio de Janeiro, naquele sambódromo,
elas recebem incentivos de ONGs fora do país, dos Estados Unidos. E o maracatu rural, ele vive mendigando na porta da prefeitura um ônibus, um óleo, uma viagem. Uma viagem. Tem uma cultura muito mais forte, tem uma identidade muito mais da região, uma identidade muito mais forte. Então ele criou esse Sistema Nacional de Cultura para justamente incrementar isso. E foi uma briga muito grande, porque as prefeituras não queriam repassar, deixar esse dinheiro independente, né? As prefeituras sempre querem entregar a mão do dinheiro, né? Que vem da União. Rapaz, isso é um absurdo. Ô, Tony, olha, por exemplo, vou dar um exemplo, é uma coisa simples. Você, como administrador, tem como dividir esse 1 milhão, 1 milhão e 200, outro mês 800, para manter o básico de um município? Sim, o município contratante, sim, dá muito bem. Se as coisas tivessem... Para manter uma folha de pagamento? Dá, a folha de pagamento está em torno de 600 mil, 700 mil. Sei. E você organizar direitinho, tendo o planejamento, tendo a coordenação, tendo liderança e sabendo o que vai fazer, dá muito bem para administrar tudo. Tá? Eu te digo isso porque em 2000 o interventor botou a casa em ordem em 3 meses. 3 meses. Com o mesmo orçamento. Com o mesmo orçamento, isso é verdade. E o povo trabalhante precisa saber disso. O Jarbas pediu que o Ministério Público intervisse no município de Traquinha. O promotor veio nomeado, passou de setembro a dezembro, colocou a educação em ordem, colocou o mercado público em ordem, colocou a unidade mista em ordem, pagou a professores 14º salário. É brincadeira. 14º salário. Equipou a ambulância, fez tudo. Em 3 meses colocou a casa em ordem. Então, é falta de planejamento, é a má vontade política, é o que atrofia a nossa cidade. Não adianta o cara sair um candidato, está totalmente despreparado, não é? E não vai chegar a lugar nenhum. O cidadão tem que estar preparado, não é? Porque sabe que vai encontrar uma obrigação imensa pela frente. Por exemplo, administrar o município, né? Que ele vai representar, são milhares de pessoas, né? E saber dividir o dinheiro para educação, saúde, saneamento básico, muitas vezes para o abastecimento dos carros, não é isso? Tem que dar, eu acredito que dá. Se não desse, ninguém brigava por ela. Até agora, na história de Traquinha, na história do Brasil, eu nunca vi um prefeito entregar a chave. Olha, está aqui o município, o Ministério Público, tome conta. Até hoje nunca aconteceu. Não. Vai tomar conta? Todo mundo reclama que não tem dinheiro, mas ninguém solta o peito. Ninguém solta o peito, é verdade. É interessante, né? Eu nunca vi. E você vê um descaso miserável, mas quando chega a época de política, está todo mundo brigando. E pode tudo. E pode tudo. Aí é onde entra nesse tanto o cidadão estava ali na frente. Ô Lula, como é que pode um carro do município a serviço do povo está carregando bandeira para cima e para baixo, panfleto para cima e para baixo? Eu digo, mas Traquinha pode. Infelizmente é isso. Traquinha pode. O dia desfile cívico, uma data importante para o Brasil, houve uma palhaçada daquela. É brincadeira. Abertura do desfile, várias motos com bandeiras de candidatos. Fazendo abertura do desfile. Então você vê o atrofiamento da mente do povo, como é que está ainda. E ainda tem gente que acha que está certo. Tem gente que acha que está certo. Ainda tem gente que acha que está certo. Isso é verdade. Então a gente precisa avançar muito. A gente tem que separar as coisas. Tem que ter administrador. Um evento público como o dia 7 de setembro, não se pode fazer propaganda do município. Não se pode estar fazendo essas arruaças políticas. É um dia cívico, é um dia do Brasil. Mas, Tony, eu vi isso desde o começo daquela gestão do povo de Carpina, não é? Mas não deu, eu não me espanto porque são do mesmo ninho. A antropologia de Traquinha não muda. Ela muda as coleiras. É um fio paralelo. Se você observar, um entrega ao outro. É verdade. E eles têm medo que algum filho de Traquinha se levante. Para administrar, porque vai mudar essa coisa aqui. Vai, se Deus quiser. Quando eu sou filho de Traquinha, muita gente
gente me critica porque... Não, você não pode dar opinião, não. Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão, olha. Um filho tracuense. Tem pessoas que se incomodam com minhas publicações. Porque... Agora, essas pessoas têm que entender o seguinte. Eu não sou obrigado a pensar igual a maioria. De maneira alguma. Né? Eu não sou obrigado a pensar igual. Eu não sou obrigado a concordar com os erros que acontecem. Por exemplo, isso aconteceu no dia 7. Agora, eu não sou obrigado a concordar. Primeiro, porque eu sei que é errado. E segundo, que o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, permite que eu seja acusado também. Exatamente. Em relação a esse fato que aconteceu no dia 7 de setembro, só informar a vocês que isso acontece em todo o município. Infelizmente, é exatamente o que eu falei no início do debate, é aquela coerência. A coerência com a política. Porque, querendo ou não, todos os políticos lutam pela socioeconomia, a socioeconomia do nosso país. Então, infelizmente, a gente trabalha nisso, né? E a gente sabe que a coerência com esses políticos muitas vezes não acontece, né? E aqueles que acreditam, aqueles que fazem realmente fazer valer a lei, fazer valer o direito do cidadão, às vezes é taxado como um cara que não tem a capacidade de administrar esse município. Isso mesmo. Então isso acontece muitas vezes, e a gente lendo a história, a gente vê alguns casos que aconteceram assim, né, e que foram tratados dessa forma. Eu fugi um pouco do assunto, vamos voltar. Doutor de Maio Flávio, quais as principais habilidades de um administrador? As principais habilidades de um administrador, Lula, primeiro, ele tem que ter o planejamento em ordem. Ele tem que saber a equipe que ele vai trabalhar. Não pode ser qualquer pessoa que se trabalha dentro de uma equipe de qualquer gestão, tanto municipal, estadual, ou de um país, ou até privado. O que se precisa ser feito é um trabalho de qualificação. Aquele determinado cargo tem que ser elaborado e a pessoa que for assumir aquele cargo tem que ser qualificada para aquela área. Está pronto para aquilo. Essa é a questão. Hoje, o que muitos municípios sofrem é essa questão de oferecer emprego a pessoas que não têm a qualificação, mas só preencher aquele espaço porque realmente teve uma ajuda, teve um auxílio em determinado período. Então, quer dizer, o planejamento está aí. Eu não vi ainda na história do país brasileiro nenhum político com um caderno de planejamento. Nunca vi isso. Nunca viu. Eu estava um certo dia na aula, uma professora minha, ela indagou o seguinte. Ela disse, falando de Traquém, ela visitou Traquém, e eu, como defensor do Traquém, sempre vendendo Traquém. Você é defensor mesmo. Sempre defendendo Traquém, sempre vendendo Traquém por uma coisa boa. Ela falou assim na aula: olha, eu visitei Traquém. Tá para existir o lugar mais bagunçado do mundo. Eita, rapaz. Eu baixei a cabeça na hora. Ela disse: uma feira desorganizada, o turista chega, não pode passar para o colégio. É verdade. Ela não errou sobre isso. Ela disse: uma praça imunda. É verdade. Ela disse: Tony Danilo, eu sinto muito dizer isso a você, mas sua cidade precisa de um empreendimento cultural. Olha só. E eu disse: professora, envergonhadamente, é verdade. É verdade. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte lá. Eu estou conscientizando meus amigos, a gente vai para o debate. Porque aqui está muito bom para o debate. Mas há 5, 10 anos atrás não havia um debate desse. Não tinha? Não tinha. Há um ano atrás não tinha. Não né? tinha. Há 4 meses. Não tinha. Não tinha, não é? Então, são coisas pequenas que a gente precisa organizar. Uma cidade turística e que tem um potencial muito forte. Muito forte. Traquém não precisa inventar nada e nem também ficar aquela cidade da Europa. Ela por si só ela já tem sua beleza natural. Ela tem a Serra de Trapoá, ela tem um açude. Todo turista que chega, ele faz questão de tirar uma foto. Se encanta porque ele é sujo. Se encanta. Agora, qual o problema? Quando ele vai tirar a foto, tá a praça toda suja. As lamparinas quebradas. Chega no centro. Os postes enferrujando. Os postes enferrujando. Sem iluminação pública. Então fica uma cidade turística desamparada. Isso é muito triste. Você conhece a Rua 5 do Teto Povo? Conheço. Conhece, Flávio? Conheço. Alguém perguntou ao prefeito e ele disse que não sabia. Infelizmente ele disse que não conhecia. Infelizmente, né? A água desce ali, de mundo abaixo. Só assim, para voltar àquela questão,
do que um administrador precisa, as qualificações, é a mesma questão. Muita gente me questiona de privatizar todo o sistema do nosso país. Saúde, educação, segurança pública. E eu tenho uma certa questão em relação a isso. Se a gente privatizar tudo, voltaremos à ditadura. Já existe a ditadura dentro do país, só que a gente não vê. A gente não vê. Muita gente não enxerga isso, mas a gente ainda vive dentro de uma ditadura. É verdade, vivimos. Então precisamos abrir os olhos para isso. O que é que se precisa fazer? É exatamente o que fez Eduardo Campos em 8 anos de mandato de governador do estado de Pernambuco. Em 8 anos, Pernambuco cresceu mais do que o país. Então isso mostra que realmente tem que se trabalhar por amor. A equipe dele era selecionada. Então quer dizer, cada um que estava na sua função sabia o que é que ele teria feito. Ali seu trabalhar era competência, né? Exatamente. Embora que seja família ou não. Tendo qualificação, sabendo o que vai fazer, se trabalha dentro de uma gestão. É a mesma coisa que uma área privada, uma empresa privada se faz. Antes de trazer essa pessoa para trabalhar na sua empresa, ele passa por uma avaliação. Se tem competência, não. Se tem competência, fica. Se não tem, vai embora. Mesmo seja meu irmão, pouco importa. Tu não está competente para isso, não me interessa. Essa é a questão. Então precisamos. Não adianta só criticar A, B, C ou D, mas sim apontar os erros e quem está no comando realmente solucionar. E uma questão que eu vou levantar aqui, que vai ser que todo mundo em casa, eu espero que pense. Não adianta fazer o paliativo daquelas causas, dos problemas que estão acontecendo. E depois voltar. Tem que ir diretamente onde está o problema. Não, está o problema. Essa é a questão. Então, um saneamento básico do município, se não tem, vai na questão onde realmente é a dificuldade. Não é fazer o paliativo. Ô Flávio, uma coisa muito importante que a gente tem que frisar aqui é o seguinte. Eu já vi muitas vezes a gestão atual reclamada do FPM. Mas existe uma coisa aí chamada, eu não sei se é uma cegueira, porque o IBGE chega para ele e faz a contagem do município errado ali. Porque, veja só, pelo Tribunal Regional Eleitoral, o Tracuene tem 10 mil votantes. É verdade, 10 mil. Não é? Pela vontade votantes. O IBGE chega e diz que o Tracuene tem 12 mil habitantes. Não pode ser. Está errado. Está errado. Porque só na rede pública de ensino nós temos 1.100 a 1.200 alunos. Errado. O Tracuene não tem adolescente nem jovem, não é? O que é isso? Um levantamento, só para caminhar aqui, um levantamento que eu fiz junto com o Tony, há quase 6 meses atrás, existe cerca de 27% de alunos no município de Tracuene que estão estudando fora em outros municípios. Carpina, Nazaré da Mata. Então quer dizer, está causando no município. Dentro do município. Então quer dizer, se o município não está oferecendo uma educação de qualidade, todo mundo vai procurar fora. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E foi um levantamento que a gente fez. E se a gente realmente, esses 27% voltasse para a educação do município, tudo seria mais fácil. Querendo ou não, o município avançaria. Né? Então, essa é a questão também que a gente estava levantando. Em relação à emancipação dos municípios, só quero tocar em uma coisa. No tempo de campanha eleitoral, chegando no tempo de política, muitas pessoas transferem seu voto para outras cidades. E isso, o IBGE realmente vai afetar dentro da arrecadação do município. Estou entendendo. Então, vocês que estão aí ouvindo, não façam isso mais. Porque se a gente for fazer isso novamente, cada vez mais vão caindo no IBGE. Então o Danilo sabe explicar muito melhor do que eu, do que vai acontecer com o nosso município. Bebê Lula, a gente... é inadmissível a gente aceitar que Tracuene tem só 12 mil habitantes. Não tem, não é muito mais. Aí a cota de FPM cai. Né? Aí você vê, tá, sim, sobre o projeto que o Senado aprovou, uma nova regra para a implementação do município. Mas, Tony, eu quero fazer uma pergunta a você. A gente está em cima da hora já. Aí a gente poderia marcar outro dia para começar a fazer isso tudo de novo. Tá muito bom. Tem que ter. Tá muito gostoso. O povo tá gostando. Você não imagina. É verdade. Ontem, quando eu subi, né? A área da Baixa Verde. Sexta-feira. Na sexta-feira de trabalho. Quando eu vim subindo na sexta-feira, ontem, você não imagina as pessoas, Lula, parabéns pelo programa, aquele lá do loteamento de Liberdade, Baixa Verde, loteamento Nova Tracuene,
Isso aqui, ó, todo mundo sintonizado nesse programa. É um programa bem diferente dos outros, né? É a participação do povo que vem aqui enfrentar o microfone. Lula, a gente com certeza vai marcar, tem muitos temas para a gente debater. Voltando aqui ao assunto, vê bem o perigo desses 12 mil habitantes que Tracanha corre. O projeto aprovado pelo Senado, ele cria novos municípios, que tem uma extensão grande. E emenda com outros municípios, aqueles que não têm condição de sobreviver só. E Tracanha entra nesse meio. Entra nesse meio. Veja que perigo. Mas tem algum município, algum distrito que pode se tornar município perto de Tracanha? Na região ainda não tem. Pelos limites aqui da lei. E o governo federal, com certeza, espera que barre, porque não vai acontecer. Criar mais municípios no Brasil vai encharcar a folha da União. Mas veja bem, se caso isso vinha acontecer, cidade com 12 mil habitantes do Nordeste, ela vai ter que ser agregada a outra. A outra? Isso é um perigo. Por quê? Porque ela não tem condições de sobreviver só. Mas eu acredito que nós temos 10 mil eleitores, não temos 12 mil. Pois é. Aí o município tem que reagir, inclusive contra o próprio IBGE. Exatamente. Aí veja bem uma parte aqui do projeto. O projeto também determina que a criação, fusão ou desmembramento de município seja feita por lei estadual, além de plebiscito envolvendo a população dos municípios envolvidos. Ou seja, Tracanha hoje já demonstra que não pode viver só, porque a gente não tem um banco, a gente depende de atendimento de saúde em Nazaré da Mata. 27% dos alunos estudam fora. Então, um município morto. O que acontece? Se esse projeto é aprovado pelo governo federal, Tracanha volta a ser distrito de Nazaré da Mata ou Carpina. Essa é a questão. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero que vocês falem o momento que nós passamos junto aqui, né? Foi bom demais. As suas finalidades finais para o povo. Estão ouvindo vocês. Tony? Bom, eu queria agradecer a todos os ouvintes. Aí a gente vai voltar, a gente tem que marcar para voltar. Não, a gente tem que Esse voltar. Esse papo é muito bom. A gente volta, inclusive, com mais temas. Mais tempo. A sociedade pode fazer mais temas. Convido a mais alunos, mais pessoas. E vou pedir à comunidade, a partir de hoje, quando vocês dois voltar, a participar, né, do telefone aqui, ligando, fazendo uma pergunta, fazendo isso. Isso é bom demais. Eu queria agradecer pelo espaço, um espaço que a gente não tinha. Eu mesmo fui vítima disso porque eu procurei a imprensa da região para ninguém deu oportunidade quando o município invadiu minhas terras criminosamente, né? Você acompanhou. E eu procurei a imprensa da região. Algumas disseram que ia botar a matéria, botaram a matéria, enfim, um destroço. Então, o Canhão da Manhã é um programa que a sociedade precisava e está surtindo efeito. Está falado, está comentado. Eu escuto os comentários quando venho de Recife, quando vou. As pessoas, o programa de Lula e etc. e tal. E a sociedade tem que participar mesmo. Que é um programa do povo. Esse negócio de ter medo aqui, de fulano, de ciclano, acabou, você está ganhando. Isso não existe mais não. A sociedade tem que estar alerta no que é seu. Tracanha é nosso, a praça é nossa, o açude é nosso, a igreja é nossa, a rua é nossa, os transportes é nosso. O que é público é nosso. Não é de fulano nem de ciclano, não. O povo tem que ligar mesmo. E, inclusive, Lula, eu queria agradecer mesmo ao povo que está ouvindo, a você, e fazer um convite a mais jovens, a mais alunos, para a gente debater mais temas, porque o Canhão da Manhã, a Rádio Tracanha também é nossa. Claro. E quero agradecer, né, a apresentação aqui, estar aqui junto com vocês, dois feras da Rádio Tracanha. Cara, é você, rapaz. É o André. E assim, tá agoniado aí, só quero deixar uma questão na cabeça da população, tanto do município de Tracanha como da região. Precisamos fazer uma reforma política no nosso país. Tanto em município, no nosso estado, no nosso país. Precisamos fazer essa reforma urgente, porque senão viveremos dentro de uma ditadura que infelizmente já existe e a gente que não quer enxergar. Muito obrigado. Então a todos vocês, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos ouvintes, né, que participam.